E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar a segunda parte do vídeo do relógio Casio G-Shock GBD200 e o GBDX100, beleza? Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra à venda relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelogios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio ou acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. Ah, o Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios? ednilsonrelogios.com.br. Então, galera, você vai ter que baixar esse aplicativo que está aqui, ó, G-Shock Move, tá? Uma vez que você vai baixar ele, você vai ter que criar uma conta no aplicativo, aquilo que todo mundo já sabe como é que faz. Usa o seu e-mail, data de nascimento, seu nome, aquela coisa toda, para você poder ter acesso ao Casio ID, né? Você vai ter que ter uma conta lá nesse Casio ID. Eu já fiz isso tudo e tal. Só que aqui no aplicativo tem um modo de demonstração que eu acho que é muito mais legal para eu mostrar para vocês aqui as funções. Então vou usar esse modo demonstração para vocês poderem ter uma noção mínima, né, do que é o aplicativo depois que está baixado e tal. Lembre-se que a partir de quando você está vendo esse vídeo, podem ter acontecido atualizações no aplicativo e ele já tenha mudado, beleza? Mudado para de tudo. A forma dele pode ter mudado ou não. É por isso que é bom você sempre baixar o aplicativo para que você tenha noção de como estão as coisas. Beleza, vou entrar aqui, ó, modo de demonstração. Beleza, vou entrar aqui para demonstração mesmo. E essa aqui, galera, é a tela inicial, né? Uma vez que você já baixou o aplicativo, leve em consideração que isso aqui é um plano de demonstração, tá? Os dados que vão ser exibidos aqui são aleatórios ou fictícios criados pela empresa, mas vocês vão conseguir entender muito bem. Aqui, ó, é a atividade, né, em curso, no caso, a atividade mais recente sua, nessa parte aqui, nesse primeiro quadrado aqui. Clicando aqui, ó, em ver atividades, você pode ver a distância, a hora da atividade, o ritmo, ritmo da atividade, ritmo médio, ritmo máximo, consumo de energia, cadência, altimetria, né, da sua atividade, tempo de recuperação, tá tudo aqui escrito, ó. Tempo de frequência cardíaca alvo, aqui você delimita uma zona alvo, né, da sua frequência cardíaca e tal. Ele tá te dando aqui, ó, tudo graficamente. Frequência cardíaca, efeito do treinamento, aeróbico, anaeróbico, avaliação do ritmo, frequência cardíaca, ele tá te dando um gráfico aqui, mostrando o tempo e a distância, ó, como vocês podem ver. Anotação, caso você quisesse fazer alguma anotação nessa atividade, atividade muito difícil, respirei com dificuldade, enfim, estava muito frio no dia, sei lá. Você pode fazer anotação aqui. Segmento, né? Ver detalhe das suas voltas que você aplicou. Aqui é o resumo da semana. Última semana são as atividades semanais, né? Ele vai exibir aqui nesse quadrado aqui. VO2 máximo, ele vai te indicar aqui também, ó, passando dos limites, tá vendo? Tudo o resumo
nessa parte aqui. Ó, conclusão do objetivo de agosto. Conclusão do objetivo agosto. Tá aqui, ó. Mais gráfico. É bem intuitivo, bem fácil de ler e compreender. Agora aqui embaixo, ó, próxima atividade. Não tem dados, né? Porque nessa exemplificação aqui não tem. Mas você conseguiria verificar aqui, ó, ou definir um plano, como ele vem dizendo aqui, no caso é uma planilha de treino, né? Objetivos mensais, você definir uma meta para você poder ter no mês aí, e aqui você vai verificando a quantas andas essa sua meta que você determinou. Aqui embaixo o tempo total do exercício, life log, isso aqui são os logs da atividade que você acabou de percorrer, né? Passos, calorias, distância e tudo mais. Pressionando aqui na seta você tem uma parte mais detalhada dessas atividades. Logo aqui embaixo, personalizar início. Você é capaz de personalizar o que você vai ver lá na tela inicial, tá? Então aqui, ó, esses dados que estão nesse primeiro segmento aqui em cima, VO máximo, próxima atividade, objetivo mensal, atividade semanal, life log. Se eu quiser, por exemplo, definir o alarme, eu vou clicar e vou segurar a atividade que eu quero, vou arrastar ela aqui para cima e vou salvar. Cadê? Aí o que vai acontecer? Vai passar a ser exibido nessa tela inicial aqui, aqui, ó, definição de alarme, tá vendo? Eu clicando aqui eu posso definir o alarme de forma bem fácil e simplificada. Agora, se eu quiser tirar, é a mesma coisa, só que o processo contrário. Ó. Peguei, arrastei, joguei embaixo e salvei. Lembre-se sempre de salvar quando você fizer uma alteração, porque se você não clicar em salvar, ele não vai manter a alteração que você acabou de fazer. Então, galera, aqui nessa tela inicial são só resumos dos seus exercícios, das suas atividades e tal. Nesse sininho aqui são notificações que eu venho recebendo, né, depois que baixei o aplicativo. Agora aqui, ó, atividade. Ele está te mostrando um histórico de atividade, tá? Ó, distância, a hora, o ritmo. Você pode clicar para você ter uma informação mais detalhada. Plano, aqui é o que eu te falei que você pode criar uma meta, um plano de treino, né? Uma planilha de treino. Aqui, ó, selecionar a distância, você pode fazer a alteração da distância que você quer determinar, né? Para correr ou caminhar. Logo aqui abaixo são os dias da semana que você pretende executar esse exercício. E abaixo está o tempo, né? Durante uma semana, 2 semanas, um mês e assim por diante. Seguindo são os troféus, né? Igual tem lá no Strava, que você conseguiu ou não, você pode determinar aqui um motivador quando você alcançar aquela meta que você determinou. Já tem aqui a pré-pronto, né? Ou você pode adicionar medalha, você cria uma nova premiação. Agora, avançando, onde está aqui embaixo, nos 3 pontinhos mais, aqui vem a configuração geral mesmo. Tá aqui, ó, usuário. Você vai clicar ali. Galera, eu vou mostrar aqui agora como é que faz para conectar no Strava, tá? Aonde você vai. Porque na parte que vocês acabaram de assistir, eu estava usando o modo de demonstração. E para você conectar no Strava, você tem que estar conectado efetivamente no relógio. Mas beleza, você vai estar aqui, ó, na tela inicial. Você vem aqui, ó, para mais, né, nos 3 pontinhos. Você vai lá para baixo, vai estar escrito vincular com aplicativo externo. Você clica e ele já vai te dar a opção, ó, Strava ou Google Fit.
No meu caso aqui, eu já conectei no Strava para poder ver como é que é. Mas no caso de vocês, vai estar escrito não vinculado. É só você acessar, né? Aí ele vai falar aqui, ó, para abrir o navegador. Ele vai sair do aplicativo e vai entrar no navegador do seu telefone aí. No meu caso é o Chrome. Aí aqui, galera, vocês vão ter que vir aqui embaixo onde está escrito Strava ou Google. No caso, no Strava, vocês vão acessar e vão botar o login e a senha que vocês usam lá no Strava e ele vai se conectar, né? Aí depois vocês vão voltar vão fechar essa parte aqui, essa aba, e vai voltar lá, vai aparecer vinculado o aplicativo, como tá aqui, ó. Vocês vão poder ver, ó, vinculado, tá? Então, vocês vão fazer esse processo para que consigam vincular o app Cássio Move ao Strava ou Google Fit, caso seja necessário. No meu caso aqui eu vou remover, né, porque é só uma demonstração. E para vocês vai aparecer dessa forma, conecta no Strava ou no Google. Beleza? Então segue o vídeo aí. Agora aqui, galera, é o perfil geral, né? A configuração geral do aplicativo. Você vem aqui, ó, perfil. Você pode adicionar uma foto sua, o nome você pode editar também. A foto você pode tirar na hora ou usar uma foto que já está salva na, na galeria do seu telefone. Aqui é o gênero, né? Você pode vou fazer alteração entre masculino e feminino, altura, peso, o pulso que você usa, o relógio esquerdo, direito, frequência cardíaca máxima e VO2 máximo também. Você pode fazer essa alteração aqui no perfil. Unidade. Isso aqui é a unidade de medida, né? Você pode fazer alteração também, ó, quilômetros e milhas, elevação, pressão, temperatura, ó, você pode botar Fahrenheit ou Celsius. Aqui são só as unidades de medida, como vão ser apresentado para você as unidades de medidas. Life log são os dados salvos, né, das suas atividades que você acabou de concluir, né? Ele vai te mostrando aqui. Aqui é a atividade que você acabou de desempenhar, né? Ele vai mostrar aqui também, ó, a distância percorrida, tempo percorrido, alvo para o visor do relógio, né? Está aqui também. Registros pessoais. Aqui são novamente voltado na parte desportiva. Passos, consumo de energia, distância, subida total, sessão de treinamento, ele vai te mostrando aqui também. Logo aqui embaixo, ó, tem o resumo de tudo, o resumo mensal e o resumo anual da sua atividade, das suas atividades, né? As suas conquistas, ele vai mostrar aqui, ó, de acordo com a meta que você predeterminou, ele vai te mostrando aqui. Agora, relógio. Aqui, ó, esse aplicativo, como eu disse no início do vídeo, ele serve para vários dispositivos. Ó, vou clicar aqui, ó, gerenciar, e aqui são os relógios, né, o que ele é compatível. Todos esses aqui. Então, eu vou usar esse mesmo vídeo quando eu for fazer a segunda parte do GBD 200. Como vocês podem ver, ele está aqui na lista também, ó. GBD 200 é o penúltimo. GPS, você ativa ou não, né, para o relógio poder ter dados de GPS que ele vai puxar do seu smartphone. Funções automáticas, a volta, né, a automática, ele inicia uma volta de forma automática e pausa automática também, que é aquilo quando você para a atividade, o relógio vai parar de fazer a marcação. Aspecto de treinamento, isso aqui você pode personalizar os dados que vão ser exibidos no visor do seu relógio, tá vendo? Ó, topo,
o que que você pode botar para ser exibido no topo? Hora, ó, você pode vir aqui, ó, hora, data, consumo de energia e assim por diante, no centro do relógio e no fundo, tá? Aqui embaixo, ó. Esse círculo aqui é uma representação gráfica de como vai ficar disposto a configuração que você botar lá no seu relógio. Lembrando que o relógio ele tem 3 telas, né? Você vai navegar, ó, definir um, definir dois, definir três. Tá aqui embaixo, você pode fazer essa variação da forma que você desejar. Alerta de notificação e conquista. Aqui são aqueles alertas que você vai receber, né, no relógio, ó, de consumo de energia. Tempo 1, tempo 2, você recebe essas notificações no relógio. Voltas, ó, também notificações e a volta automática também você configura da forma que você desejar. Aqui embaixo, ó, configurações geral. Aqui a configuração de hora. Você faz a configuração primeiro do fuso que você se encontra, né? Você vai buscar aqui no aplicativo o fuso que melhor se enquadra a sua localização. Eu vou botar aqui, ó, Rio de Janeiro, ó. Beleza? Então, horário de verão automático, você pode vir aqui e rolar para ativar ou não, tá? Isso aqui fica a seu critério. Definir horário de verão local e exibição da hora. Você ativa entre o modo 12 e 24 horas. Programa. Aqui é o temporizador, no caso a contagem regressiva. Você pode configurar a contagem regressiva para ela repetir até 20 vezes, né? A partir do tempo que você acabou de marcar. Tempo total. E aqui são os tempos de treino, que você pode configurar também da forma que você desejar. Alarme, você pode configurar até 4 alarmes aqui. Lembrando que quando você faz a configuração aqui, depois que você bota para sincronizar, tudo que você alterou aqui no aplicativo, ele vai mandar para o telefone. Para o telefone não, para o relógio, tá? Dormir, isso aqui é o modo não perturbe, né? O relógio, ele vai entrar no modo não perturbe, ou seja, ele não vai passar mais nenhuma notificação para você, não vai emitir barulho, vibrar nem nada, mas ele vai continuar recebendo as notificações, só não vai incomodar, né, fazendo barulho ou vibrando. Aqui é a luz, você configura de forma automática ou não, né, que é quando você faz aquele movimento para o visor do relógio acender. Tempo da iluminação você pode configurar entre 1 segundo e meio a 3 segundos. Som e vibração. Aqui, ó, som das teclas. É quando você aperta o botão, o relógio emite um som. Vibração das teclas. Aqui, se você deixar acionado, o que vai acontecer? Toda vez que você pressionar as teclas, o relógio ele vai vibrar o botão para confirmar. Chamadas recebidas, a notificação, o relógio ele te notifica, né, quando você está recebendo alguma ligação. Você pode configurar aqui, ó, ligado, porém nas atividades ele fica desligado para não ficar te notificando toda hora, ou desligar tudo, isso fica a seu critério. Vibração de notificação, tudo desligado. Você pode ativar todas as notificações possíveis do relógio e aqui você pode definir quais são as mais importantes ou não, marcando ou desmarcando nessa parte que eu acabei de mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, texto CJK, eu não vou mexer nisso aqui, galera, porque é alguma coisa voltada ao idioma do relógio. Então eu acredito que seja para mudar o idioma do relógio, eu não vou fazer isso para não desconfigurar. Aqui é a mesma coisa, ó, escrito árabe, direita para a esquerda e tal, não vou mexer.
Dados de fuso horário. Aqui você pode atualizar o fuso. Aqui em cima, software do relógio, você pode ter informações do software, né? Aqui não está aparecendo nada porque eu estou na área de demonstração. Esse aqui embaixo, Phone Finder, é para encontrar o telefone. Nessa parte ali de cima, você pode configurar o som que vai tocar quando você botar o relógio para procurar o telefone. E aqui embaixo é o volume. Permissão e notificação do relógio. Você pode fazer uma configuração direta no smartphone via aplicativo aqui. Essa parte aqui, galera, ajuda, é importante, tá? São perguntas e respostas, é o guia rápido do relógio que você pode ter acesso. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser que seja sanada de forma rápida, você vem aqui, ó. Perceberam que ele saiu do aplicativo e encaminhou a gente para o site da Cássio, né? E aqui tem, ó, português, como vocês estão vendo, e você consegue ver perguntas frequentes, né? Que possa ser uma dúvida sua também. Então, as chances de você encontrar aqui são bem grandes. Você vai selecionar aqui e tal. Eu não vou entrar muito nessa parte. Perguntas e respostas do GSW H1000. Guia de conexão, ó, é uma parte do manual. Você pode estar acessando aqui e você vai ter soluções, né, para alguma dúvida que você possa ter. Sobre o aplicativo, é a versão do aplicativo, licença de software, aviso de privacidade e aviso de direitos autorais. Então, galera, acho que eu mostrei tudo aqui que eu estava precisando para vocês, tá? Lembrando que aqui é uma parte de demonstração do próprio aplicativo. Os dados que apareceram aqui são fictícios, tá? Ou aleatórios, mas serviu muito bem para mostrar aqui para vocês como é a parte de conectividade do smartphone com o relógio, tá? Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você tiver aqui no canal ajuda demais o desenvolvimento dele aqui dentro da plataforma. Aí na descrição do vídeo vão ter vários links importantes para você conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram, tá? O link vai estar aí na descrição e seria interessante ter você no nosso grupo também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu, fui!